vento batia forte no rosto daquele homem magro e sujo, enquanto ele vagava pelos acostamentos poeirentos das estradas que cortavam o sertão de São Miguel. Vivia de esmolas, restos de comida que encontrava pelo caminho e da ajuda incerta de quem, por breves instantes, sentia piedade de sua condição. Ele não se lembrava muito bem de onde viera, não sabia dizer ao certo seu nome completo, nem se algum dia tivera uma família que o procurasse. Ninguém parecia se importar com ele, e o mundo se tornara apenas um espaço a ser percorrido, passo a passo. Carregava um saco puído com alguns trapos e pequenos pertences sem valor comercial, mas que, para ele, significavam algum apego afetivo. Um pedaço de pano que poderia ter sido parte de uma manta, um chaveiro enferrujado que encontrara certa vez no chão e um terço sem crucifixo, que pendurava no pescoço sem realmente saber rezar. As estradas eram sua casa, e as noites, seu tormento. Dormia onde conseguisse, embaixo de pontes, sob marquises ou até mesmo na relva dura, com as estrelas como único testemunho de sua solidão. A fome o acompanhava quase como uma amiga inseparável. Bebia água de poças quando não havia outra saída. Aceitava sobras de marmitas geladas e, muitas vezes, aguardava dias por algum tipo de alimento que parecesse seguro o bastante para não fazê-lo passar mal. Jamais aceitara trabalhar fixo em lugar algum, pois dizia que não se ajustava a rotinas que lhe roubassem a liberdade. Desconfiava de tudo e de todos, pois fora inúmeras vezes escorraçado, humilhado e agredido pela ignorância alheia. Apesar de sua postura, carregava consigo um resquício de humanidade que se traduzia em olhares tristes, envergonhados da própria miséria. Em certa noite, tentou atravessar uma rodovia movimentada. Tinha febre há mais de 3 dias, sentia dores insuportáveis na barriga e o corpo fraquejava a cada passo que dava. Não percebeu que um caminhão vinha em alta velocidade, carregado de carga perigosa. No instante em que pisou no asfalto, tudo o que conseguiu ouvir foi uma freada brusca e um ruído estrepitoso antes de o impacto jogá-lo para longe. Ele voou alguns metros e despencou no acostamento, os ossos estalando. Seu olhar, naquele segundo, contemplou as estrelas que tanto o haviam acompanhado em vida. Achou que fosse apenas mais uma queda, mas o corpo não obedeceu. A escuridão o abraçou, tirando-lhe qualquer chance de socorro. Quando despertou, não reconheceu o local. Não havia sirenes, nem pessoas em volta do acidente, nem nada que lembrasse a tragédia do asfalto. Encontrava-se em uma trilha poeirenta, com o céu obscurecido por uma neblina espessa, quase sufocante. O solo parecia seco, mas exalava um odor abafado. A princípio pensou que estava sonhando. Tentou se levantar, mas estranhamente não sentia fraturas. Em vez disso, percebia um incômodo profundo na cabeça, como se algo latejasse de dentro para fora. Parou para observar o que havia ao redor e notou que aquela estrada era diferente. Não tinha carros, tampouco placas. A iluminação era difusa, como um lusco-fusco eterno que não definia se era dia ou noite. Sentiu um calafrio, pois sua sensação era de que aquilo não poderia ser o mundo dos vivos. Caminhou sem rumo, chamando por alguém. Nenhuma resposta. Aos poucos começou a enxergar, a certa distância, vultos dispersos. Alguns deitados na beira do caminho, outros encostados em pedras pontiagudas. Todos vestiam roupas rasgadas e sujas, parecendo tão abatidos quanto ele costumava ficar em vida. Ou talvez até mais. Aproximou-se de um desses vultos, mas a criatura simplesmente soltou um gemido gutural e virou o rosto, como se não quisesse ser incomodada. Mais adiante, encontrou outra figura, encurvada, segurando o que parecia ser um cajado improvisado, encarando o horizonte turvo. Chamou-a, tentando alguma comunicação, mas não obteve resposta. Aquela figura se afastou sem dizer palavra, apenas deixando um arrasto no chão, como se tivesse pés descalços e sangrando. Intrigado, prosseguiu, ignorando a estranheza. A neblina aumentou, e ele percebeu que havia uma espécie de vilarejo. Ao longe, formado por cabanas retorcidas que pareciam ter sido montadas com pedaços de madeira e pano rasgado. As construções tinham um ar de abandono, como se alguém as tivesse erguido sem cuidado algum. O cheiro era de podridão,
e havia um ar de desolação no ambiente. Quando se aproximou mais, notou que alguns daqueles seres se reuniam em torno de uma fogueira fraca, soltando murmúrios e tosses. Olhavam para ele com desconfiança, como se enxergassem um intruso. Então, um dos vultos, com a voz rouca, chamou. Ei, você parece recém-chegado. Sabe onde está? Ele balançou a cabeça negativamente. Sentiu a garganta seca. Sabia apenas que havia morrido e que agora estava ali, mas nem isso se processava por completo em sua mente. O vulto gargalhou, uma risada rouca, porém carregada de desdém. Achou que a morte seria um descanso? Achou que deixaria de vagar pelas estradas só porque parou de respirar no outro mundo? Bem-vindo ao que chamam de núcleo dos andarilhos. Aqui, vagamos por toda a eternidade, ou ao menos até que alguém nos encontre e nos mostre uma saída. Mas eu duvido que exista saída para quem passou a vida sem rumo, sem propósito. Se acostume com a caminhada sem fim. Aquelas palavras soaram como um soco no estômago. Ele recuou, olhando ao redor, e começou a notar que, de fato, todos ali pareciam perdidos, vestindo trapos cobertos de poeira e sem nenhum rumo. Ninguém usava nomes, possivelmente porque não se lembravam dos próprios. Eram espíritos que, em vida, perambulavam de cidade em cidade ou simplesmente não criavam raízes em lugar algum. Agora aparentemente formavam uma comunidade fantasmagórica em que todos caminhavam sem cessar, voltando sempre ao mesmo ponto. Tudo isso se revelava como uma espécie de castigo, uma consequência de ter passado a vida sem vínculos ou objetivos concretos. O pensamento o deixou com um nó na garganta. Passou as mãos pelo próprio corpo e não sentiu sinal de fome ou sede, mas um cansaço emocional que fazia seus ombros pesarem. Um dos andarilhos se levantou, conduzindo-o para o centro daquelas cabanas desalinhadas. Ali havia uma fogueira tão fraca que mal esquentava o ar. O andarilho o empurrou, como se exigisse que ele se sentasse junto aos outros. Feito isso, uma voz rouca começou a falar, contando que todos ali tinham um histórico de solidão e descaso, que passaram a vida sobrecarregados de indiferença, sem construir laços afetivos e sem plantar nada que pudesse render bons frutos. Em vez disso, apenas fugiam, de casa, de trabalho, de relações profundas. Carregavam culpas diversas, mas principalmente o fardo de não terem se permitido sentir empatia real por ninguém. Não eram assassinos cruéis, não roubavam grandes fortunas, mas também jamais haviam tentado melhorar a própria condição ou a dos demais. Preferiam a estrada e a margem da sociedade, acreditando que liberdade era não ter amarras. Agora, encontravam-se presos nesse lugar de labirintos infindáveis, pois não aprenderam a cuidar de si nem de ninguém. Ouvindo aquilo, ele se reconhecia. Quantas vezes dormira em calçadas, recusando abrigo por medo ou desconfiança? Quantas vezes poderia ter aceitado oportunidades de se reerguer, mas preferiu desaparecer na estrada, temendo responsabilidades? Todas aquelas recusas seguiam o eco de vozes gentis que um dia o chamaram para tentar um caminho melhor e que agora passavam por sua memória. Sentiu uma vertigem, como se cada lembrança lhe arrancasse um pedaço da alma. O líder. Se é que se podia chamar alguém de líder naquele lugar. Continuou a explicar. Aqui não há comida real, embora a gente sinta uma fome que vem e vai, como no mundo dos vivos. Não há água pura, apenas poças lamacentas que parecem ser a projeção do que deixamos de beber. Às vezes, um ou outro encontra um pedaço de pão petrificado, mas, no instante em que o morde, ele vira pó. É como se estivéssemos destinados a reviver a carência que cultivamos em vida. Você não verá grandes torturas físicas, mas a maior tortura está em não sair desse círculo, em não encontrar rumo, pois a estrada sempre traz a promessa de algo novo, porém nunca chega a lugar algum. Ele ouviu, engolindo em seco, sem ter palavras para se defender ou perguntar. Ficou ali, com o olhar fixo na fogueira que tremeluzia em chamas pequenas e pálidas. Os outros pareciam também presos em um marasmo sem esperança. Em dado momento, levantou-se, ansioso por se afastar daquele grupo. Por mais assustador que fosse,
Precisava explorar os arredores, entender se existia alguma possibilidade de fuga. Foi então que adentrou uma trilha ladeada por arbustos secos e pontiagudos. Sentia que, a qualquer instante, algo poderia saltar, detrás das folhagens. O silêncio ali era tão opressivo que chegava a latejar nos ouvidos. Até o canto de insetos, se existia, soava como um murmúrio distante. Caminhou por muito tempo, talvez horas. Não havia relógio, e naquela atmosfera indefinida, não fazia diferença quanto tempo passava. A certa altura, começou a ver almas trôpegas, surradas, ou pedaços de gravetos arrastando-se pela poeira. Algumas tinham o semblante derrotado. Outras soltavam gargalhadas nervosas, sem qualquer humor real, como se zombassem da própria condição. Ele tentou perguntar a uma delas como sair dali. A resposta foi um riso que terminou em soluços, seguido por uma frase que o gelou por dentro. Não existe fora daqui. A gente anda, anda e volta ao mesmo lugar. O núcleo dos andarilhos é uma extensão de nós mesmos. Aquilo lhe provocou pânico. Apressou o passo, mas tropeçava em pedras e buracos cada vez mais frenético. Em certo ponto, achou que via uma estrada maior, um caminho que lembrava vagamente as rodovias que percorria. Porém, ao se aproximar, percebeu que a visão se desfazia, e o que restava era apenas mais terra seca e um nevoeiro denso que sufocava a visão. Sentiu vontade de gritar, mas o grito morreu em sua garganta. Andou mais e mais, até que as pernas fraquejaram e ele desabou ao chão, ofegante, apertando o terço sem cruz que trazia no pescoço. Naquele momento, algumas cenas de sua vida surgiram em sua mente. Lembranças de quando era pequeno, brincando, na rua de terra batida em Vila Esperança, enquanto a mãe, cansada e doente, pedia ajuda para lavar a louça. Ele, com raiva do padrasto agressivo, simplesmente fugiu na primeira oportunidade e nunca mais voltou. Reviveu o dia em que uma alma caridosa, Dona Clara, o convidou para trabalhar em uma pequena roça, oferecendo comida e um quarto simples para dormir. Ele aceitou por uns dias, mas, ao ver que teria de acordar cedo e se envolver com tarefas rotineiras, partiu sem avisar. E assim foi com todas as chances que teve de se fixar em algum lugar. Agora, no depois da morte, entendia que o que ele chamava de liberdade era, na verdade, um medo profundo de criar raízes, de se apegar, de enfrentar responsabilidades. Chorou, baixinho, tremendo como uma criança perdida, com o rosto sujo de poeira. Ergueu o olhar e viu uma forma difusa que se aproximava. Era uma mulher de feições cansadas, mas que possuía uma certa serenidade no semblante. Trajava um manto simples, rasgado nas pontas, e tinha os pés descalços. Parecia ser mais uma andarilha, mas havia algo diferente na expressão dela. Ela se abaixou ao lado dele, estendeu a mão e falou baixinho, como se não quisesse chamar a atenção de ninguém ao redor. Você deseja continuar vagando ou quer mudar? Ele não sabia se aquilo era alguma espécie de milagre ou uma armadilha. Sentiu no olhar dela uma compaixão genuína, algo raro naquele ambiente. Meio desconfiado, balançou a cabeça, indicando que queria ajuda. A mulher suspirou, oferecendo-lhe um lenço para que limpasse o rosto. Em seguida, explicou que muitos ali jamais pediam ajuda. Apenas se entregavam ao destino de caminhar sem parar, pois pensavam não merecer mais nada ou tinham medo de encarar as mudanças necessárias para se redimir. Contou que, vez ou outra, apareciam socorristas de colônias espirituais, dispostos a orientar os que demonstrassem vontade de se transformar. No entanto, não era algo simples, pois a culpa e a descrença pesavam na maioria das almas, impedindo-as de sequer enxergar essas oportunidades de resgate. Ele engoliu as próprias lágrimas e tentou perguntar algo, mas a mulher pediu que ele a seguisse sem muito barulho. Atravessaram uma vereda estreita, passando rente a rochas cinzentas, com a névoa ainda pesada ao redor. O coração dele disparava, e ele não sabia se era medo ou esperança. A sensação de que talvez houvesse uma saída, ou mesmo uma outra, etapa após toda aquela angústia, fazia-o tremer mais do que o frio que soprava vez ou outra. Finalmente, chegaram a uma clareira onde se erguiam árvores retorcidas e secas, mas que pareciam formar um pequeno abrigo natural.
No meio daquele espaço, viu outras 3 figuras trajando vestes claras, contrastando com a poeira e a escuridão do resto do lugar. Eram 2 mulheres e um homem, cada um com um olhar compassivo. Ele sentiu vontade de chorar novamente, pois aquele clima era diferente, quase como se um fio de luz, ainda que fraco, iluminasse a cena. A mulher que o trouxe cumprimentou os outros, dizendo: "Eis mais um que demonstra desejo sincero de mudar." Ele vagou muito por aí. O homem de vestes claras se aproximou dele, medindo-o dos pés à cabeça. Colocou uma das mãos sobre seu ombro e perguntou em tom sereno: "Está pronto para deixar essa vida de caminhadas sem fim e aceitar o trabalho de reconstruir o que não construiu em vida?" Ele hesitou, pois não fazia ideia de como seria essa reconstrução. Tinha medo de se prender novamente, mas seu desespero era maior. Então, acenou positivamente, quase em estado de torpor. A mulher que o trouxe sorriu de leve, enquanto os demais pareciam se concentrar em uma prece silenciosa. Ele sentiu um calor diferente, suave, que não lembrava em nada o sol escaldante das estradas. Era como se algo o confortasse, penetrando em seu peito e aquecendo suas entranhas. Lágrimas escorreram por seu rosto, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu um lampejo de alívio, como se pudesse finalmente recostar a cabeça em um travesseiro macio. No entanto, não tardou para que a névoa em volta se agitasse. Vozes de outros andarilhos surgiram questionando: quem era ele para merecer ajuda? Alguns gritavam dizendo que aquilo era perda de tempo, que todos estavam condenados a vagar para sempre. Uma horda de olhares amargurados se formou nos arbustos torcidos, lançando insultos e zombarias. Ele temeu que o puxassem de volta, mas do nada, espíritos de luz apareceram. As entidades de branco permaneceram firmes, formando uma espécie de barreira invisível que impedia a aproximação dos zombeteiros. Nesse instante, a mulher que o trouxe disse: "Não se deixe abalar. O seu arrependimento é a chave para sair daqui. Fique firme." Ele, trêmulo, reuniu a coragem que mal conhecia e firmou os pés no chão, deixando que a luz emanada pelos socorristas o envolvesse. As vozes dos revoltados ecoavam, mas não encontravam brecha. Pouco a pouco, o barulho foi diminuindo. Ele sentiu uma pressão nos ouvidos, como se estivesse subindo uma serra alta. O chão pareceu desaparecer sob seus pés, e, em meio à tontura, viu que as árvores, a poeira e o vilarejo de trapos se afastavam, como se ele estivesse sendo erguido. Temendo cair, um dos socorristas o segurou com gentileza, sussurrando algo, que parecia uma prece de proteção. Quando abriu os olhos novamente, já não estava no núcleo dos andarilhos. Encontrava-se em uma espécie de posto de socorro. Um local simples, mas iluminado por uma luz tênue que aquecia o coração. Havia camas e redes, algumas cadeiras e uma mesa onde se viam jarros de água fluídica. Ele mal acreditava que pudesse beber água limpa novamente. Mal teve tempo de pensar, pois sentiu uma tontura profunda e desmaiou. Ao recobrar a consciência, percebeu que uma enfermeira espiritual o observava com um sorriso compassivo, explicando que ele chegara muito enfraquecido e assustado, e que precisaria de tempo e cuidados para se fortalecer. Ele não compreendia como tudo funcionava, mas apenas se deixou cuidar, tomando pequenos goles de água fresca e repousando num leito macio. Nos dias seguintes, embora a noção de dia e noite fosse distinta, aprendeu sobre as realidades espirituais e descobriu que o núcleo dos andarilhos era um dos muitos setores umbralinos onde espíritos que levavam a vida sem rumo terminavam por se agrupar, presos ao hábito de errância. Recebeu esclarecimentos de que sua culpa não era a de grandes crimes, mas de uma existência desperdiçada, sem amor, sem objetivo, sem desenvolvimento moral. Contudo, a misericórdia divina permitia que houvesse resgate quando a alma se abria para a mudança. Precisaria estudar, trabalhar, construir suas referências. A princípio, isso lhe soava assustador, pois jamais se acostumara a criar raízes. Mas algo nele mudara. A dor da solidão eternizada era um peso que não queria mais carregar. Com a ajuda de instrutores bondosos,
começou a compreender que liberdade não é fugir de tudo, mas sim ter a coragem de encarar as próprias responsabilidades e cultivar vínculos. Iniciou pequenas tarefas no posto de socorro, limpando áreas externas, regando hortas e acolhendo outros espíritos recém-resgatados que chegavam confusos e apavorados. Aos poucos, descobriu que cada sorriso que oferecia, cada palavra amiga que pronunciava, funcionava como alívio para suas culpas, preenchendo o vazio que o acompanhara por toda a existência terrena. Já não precisava temer a rotina, pois encontrava sentido no crescimento pessoal e no auxílio aos demais. Conforme os dias se passavam, sentia que a antiga imagem do andarilho sem casa e sem esperança ficava para trás. Agora começava a se ver como alguém capaz de melhorar e retribuir o bem que recebia. Certo dia, um dos mentores o convidou para participar de uma expedição de auxílio ao próprio núcleo dos andarilhos, onde ele vivera aquela experiência de dor. Seria, de certa forma, um desafio, pois voltaria a encarar as almas que lá permaneciam, vagando sem acreditar em redenção. Apesar do receio inicial, aceitou o chamado, pois sabia que naquele local, muitas pessoas tinham a mesma dificuldade que ele. Medo de confiar, de criar laços, de enfrentar o passado. Talvez sua presença pudesse ajudá-las a crer na possibilidade de mudança. E então ele retornou, mas não mais como um condenado. Voltou como um socorrista aprendiz, vestindo roupas simples, porém limpas, e trazendo nos lábios uma mensagem de esperança. Ao pisar novamente nas estradas poeirentas, contemplou os vultos derrotados. Dessa vez, não sentiu apenas pena, mas também empatia e a vontade sincera de estender a mão. Sabia que nem todos aceitariam a ajuda, pois muitos ainda estavam mergulhados na descrença. Mas para um ou outro que se mostrasse disposto, a luz chegaria. Caminhando entre cabanas disformes, lembrou-se de quem ele fora um dia. Um andarilho perdido, sem rumo, esmolando sob as pontes dos homens e depois vagando sem fim no umbral. Agora, trazia a chama da mudança no coração. Naquele instante, percebeu que a verdadeira liberdade só existe quando a alma aprende que viver é mais do que fugir. É construir, compartilhar e amar. Essa lição, que se tornou sua nova bagagem, fez com que suas palavras chegassem como bálsamo aos ouvidos de alguns que ouviam e se emocionavam. Talvez não conseguisse resgatar a todos, mas sabia que cada passo dado no caminho do bem valia por 1000 estradas percorridas em solidão. Assim, encerrou-se o ciclo do velho andarilho no núcleo dos andarilhos, abrindo-se um novo horizonte em que mesmo os espíritos cansados e desconfiados poderiam encontrar abrigo e esperança, desde que ousassem estender a mão para receber ajuda.